Olá, vascaíno, vascaína de todas as épocas. Eu sou Davi Almeida e este é o Acorde Gigante. Bom, vamos começar o que eu vou falar hoje, né? Sobre o jogo. Acabou de terminar Vasco 0, São Paulo 2. Freou aí a nossa arrancada que a gente estava tendo rumo aí às vagas da Libertadores, mas por um lado, assim, aí eu estou falando aqui do que eu acho, até independente dos amigos que trabalham comigo aqui no canal do Acorde Gigante, que isso acho que foi até importante, porque tava tendo muito, as pessoas falam oba-oba no futebol, né? Mas acho que não chega a ser oba-oba, acho que chega a ser, poxa, a gente vai ganhar todos os jogos, todos os momentos, fica no subconsciente, não sei se dos jogadores, mas da torcida, e acho que isso acaba afetando um pouco ali o ambiente. E essa derrota, por um lado, não que seja boa, mas foi talvez de certo modo importante para mostrar, para colocar o pé no chão, para entender que o Vasco ainda tem coisas a seguir. O nosso time titular é bom, mas ainda falta um banco. E falando aí, entrando no jogo exatamente, o pênalti que foi marcado aí, na minha opinião, foi o fator que definiu o jogo a favor do São Paulo, porque a partir disso o Vasco realmente aí não conseguiu mais. Aliás, desde o começo do jogo eu já achava afobado. E aí logo no último lance do primeiro tempo, toma esse golpe. Aí fica meio atordoado o time. Acho que faltou isso para o time hoje, que foi saber administrar a emoção, administrar situação adversa, que foi no caso tentar virar o jogo, que já estava perdendo a partir do segundo tempo, até que o time teve um volume de jogo, ao meu ver, bom. Faltou assim o último passe. Eu percebi o time afobado quando chegava no último quarto assim do campo, para poder ter o último passe, finalizar e tudo mais. E aí faltou essa questão para poder finalizar a gol. Também tivemos um pouco de falta de sorte, porque tivemos lances para poder marcar, que foi, por exemplo, o lance do Ryan, que bateu na trave, né? Teve o lance do Robert Renan, que chutou de primeira, também o goleiro pegou. O Léo Jardim também fez dois grandes milagres, a gente também não pode deixar de lembrar disso. Mas é bom que fica como se fosse um lembrete mesmo para a continuação do Brasileiro e para as semis da Copa do Brasil, né? Para botar o pé no chão, que não ganhou nada ainda, mas ainda estamos ali no páreo, pelo menos na minha opinião. Acredito que o Vasco ainda tem chances de conseguir uma vaga, pelo menos numa pré-Libertadores. E agora não vou, eu ia falar juntar os cacos, mas não é bem juntar os cacos, entender o que foi de ruim nessa derrota e agora ir para o jogo contra o Botafogo até com desfalque, porque Nuno e Paulo Henrique tiveram o terceiro amarelo e estão suspensos com esse próximo jogo com o Botafogo. Uma coisa que eu acho que deve ter acontecido também, e eu acho que até não deveria, porque, pelo menos pro lado do Paulo Henrique, a questão do Ancelotti estar assistindo o jogo hoje em São Januário. Não sei se eles, por saberem disso, às vezes afeta um pouco a concentração, porque, por exemplo, o Ryan, no segundo tempo, praticamente sumiu do jogo, não ouvi falar mais o nome dele. E, aliás, praticamente durante o jogo, o que foi falado dele foi só a cabeçada pro gol, que foi na trave, e não ouvimos mais falar nada dele assim, do jogo, praticamente assim, de relevante. Não sei se era, mas aí por ele ser um garoto ainda, até dá para se entender. Mas pelo Paulo Henrique, acho que tem um cara até já com mais experiência e é um pouco. Aí dá para abrir uma discussão sobre isso. Se foi isso, né, também,
que às vezes pode... E aqui sou eu dando opiniões, o que eu acho, pelo que eu vi do jogo. E o que me pareceu foi um pouco disso. A afobação para mostrar serviço. E também porque tanto essa questão do Ancelotti, está em São Januário hoje, como a questão também de uma certa pressão, porque ganhando o jogo, a gente se afastaria mais do São Paulo e estaria mais próximo ali do G7, estando a 2 pontos do Fluminense e a 3 do Botafogo, que é o próximo adversário. Ou então, se acontecesse a vitória, seria um jogo de 6 pontos, vamos dizer assim. No próximo jogo e agora não vai mais ser. Mas eu acredito muito ainda que dá para ficar entre os 7 primeiros. Derrotas acontecem mesmo. E na minha opinião, aí resumindo tudo que já falei até agora, para mim foi uma derrota que não que seja legal, bacana ter acontecido, mas que foi importante para a gente dar um pé no freio aí. Opa, peraí, calma aí, a gente o time do Vasco ainda é um time que precisa de certas coisas. Não somos nada superior assim a tanta gente. Voltar àquela humildade de sempre que fez o time chegar até essa situação de brigar por Libertadores. É isso, Vascaíno. E depois, você que está nos assistindo, por favor, comente, dê o like, dê o dislike, comente aí o que você achou do jogo, comente aí embaixo o que você achou da partida. Comente também se você concorda comigo ou não concorda, enfim. Comente aí o que você achou de tudo isso, desse jogo de hoje, domingo, Vasco 0, São Paulo 2. No próximo jogo, Botafogo e Vasco, Newton Santos, que possamos voltar a vencer. Valeu, gente. Um abraço, uma ótima semana, gente. Tchau.